Então, mais uma vez, saudações aos que nos acompanham. Meu nome é Flávia Vinhais, eu sou presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro de 3 seminários que vão ocorrer sempre às quintas-feiras, às 19 horas da noite, e que o Conselho Regional está organizando junto com os autores e organizadores desse livro de Economia Brasileira, de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações. O ciclo, então, de três encontros se inicia hoje com a temática de industrialização e desenvolvimento. Na próxima semana, dia 29, o tema vai ser inflação e estabilização, e no dia 6 de maio, o tema vai ser os anos recentes e perspectivas. Então, rapidamente, eu gostaria de falar da importância desse livro para os economistas e para os pesquisadores em geral, para as pessoas que tenham interesse na temática, né? O livro se distingue dos demais livros, primeiramente, porque ele tem um olhar desde a heterodoxia, né, para a história econômica do Brasil. Então, a gente já conta com uma diversidade de livros sobre economia brasileira, sob um enfoque ortodoxo, e ele vem contribuir com um olhar heterodoxo, uma interpretação heterodoxa sobre a economia brasileira. Além do mais, nas suas abordagens, o livro incorpora análises políticas que enriquecem os textos. É um livro extremamente didático, com uma linguagem absolutamente acessível, que possibilita as pessoas, não só os economistas, entenderem a história econômica do país, as pessoas que tenham interesse se debruçar sobre esse livro. Aqui a gente vai contar com a moderação do economista e conselheiro do Corecon, Arthur Câmara, e eu passo a palavra para ele apresentar os palestrantes. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado aos conferencistas de hoje, a oportunidade de estar aqui com os senhores. Eu gostaria de dizer que essa sessão de hoje, nós vamos ter 3 pessoas que escreveram artigos, escreveram capítulos do. Em primeiro lugar, o professor Fernando Augusto Mansour de Matos, que junto com o professor Márcio Alvarenga Júnior, escreveu o capítulo que trata do primeiro mandato de Vargas. Chama-se o primeiro mandato de Vargas, esforço industrializante com política econômica heterodoxa num cenário externo convulsionado. O professor Fernando Matos é economista, com mestrado e doutorado pela Unicamp, teve algumas atividades fora do Brasil, inclusive um doutorado de sanduíche na França, e desenvolveu trabalhos na Universidade de Colômbia, e atualmente é professor da economia da Universidade Federal Fluminense, onde trabalha basicamente com macroeconomia, desenvolvimento e pensamento econômico. Em seguida, a professora Glória Moraes, que vai falar de um capítulo que ela escreveu para esse livro, denominado Segundo o Governo Vargas, Limites externos de um Estado Nacional em Construção. A professora Glória Moraes, ela é economista pelo FRJ, com mestrado e doutorado em Engenharia da Produção na COP, UFRJ, atualmente trabalha na Faculdade Mackenzie Rio, sobretudo com economia brasileira e história econômica do Brasil, e geral também. E a terceira apresentação será também da nossa coautora, a professora Luciana da Silva Ferreira. A professora Luciana Ferreira vai falar sobre o capítulo que ela escreveu, denominado Política Econômica do Governo Geisel, do segundo PND ao endividamento externo, perdão. Também economista, com mestrado pela Fluminense, Universidade Federal Fluminense, e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha nas áreas de macroeconomia e contabilidade social. Sem querer me alongar mais, eu convido, então, o professor Fernando Moraes para fazer a sua apresentação. Por favor, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Corecon, Rio de Janeiro, que com as suas lives e podcasts vem dando uma contribuição importante, antes de tudo, à democracia, né? Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e também ao debate de ideias em diversos temas da área de economia, né? Então, na figura da Flávia, a nossa presidenta, a Flávia Vinhais, eu
eu faço aqui meu agradecimento também como coordenador, um dos coordenadores do livro, junto com o professor Vitor Leonardo de Araújo, né? Queria agradecer ao Arthur também, que nos honra com a mediação. Arthur, obrigado pela sua disponibilidade, né, de estar aqui presente conosco, né? Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, como eu sou co-organizador, eu preciso falar um pouco da ideia original, da ideia do projeto, né, que deu origem a esse livro, né? Foi uma ideia original que o meu colega e grande amigo da UF, o Vitor Leonardo Araújo, teve ainda em 2016, não é? E na época ele falou, olha, eu vou convidar só pesquisadores do Rio de Janeiro, porque a gente vai fazer encontros presenciais para discutir o livro e tal. Aqueles tempos, né, que alguém ainda talvez lembre, que a gente podia se encontrar pessoalmente, né? Então foi muito legal, assim, demorou um pouco, né, porque cada pessoa tem o seu timing, enfim, tivemos alguns percalços pelo caminho, isso é natural, né? Depois tivemos que acertar agendas com a editora Ocitec, mas a gente está muito feliz com o resultado do livro, né, com as vendas que estão bem altas, foram as vendas recordes da editora, todos os tempos, na primeira e segunda semana, e continuou vendendo bastante, estamos bem animados, né, com o resultado que o livro e a repercussão que o livro tem tido, tá? Quer dizer, o Vitor teve um mérito enorme, né, porque ele soube colocar em prática uma demanda explícita ou latente que existia há muito tempo, né, entre professores de economia brasileira das diversas faculdades e universidades do país. Todos ansiavam por um livro que pudesse apresentar de uma forma organizada uma discussão sobre a história econômica do Brasil, né? E a nossa ideia, né, a ideia dele inicialmente, depois eu achei excelente a ideia, comprei a ideia de pronto, ele já veio com a ideia do livro e já me encomendou 2 capítulos. Eu falei, pô, tá bom assim, né? Já estou começando a trabalhar, mas tudo bem, né? Legal, eu fiz o capítulo do Vargas I e o capítulo do Dutra, né? Mas o que o Vitor pensou na época, e depois nós demos prosseguimento, foi a ideia de fazer um contraponto ao livro Ordem do Progresso, né? No seguinte sentido, aquele livro conhecido já, que já é bem antigo, né? A Ordem do Progresso, que coloca lá, para cada mandato, correspondendo um capítulo do livro, né? Cada mandato presidencial, né? Mas a diferença desse livro em relação aos demais, a Flávia Vinhais já adiantou, não é? É que nós, autoras e autores do livro, temos uma formação, todos sem exceção, uma formação heterodoxa, né? Ou seja, são diversas vertentes que se contrapõem a uma ideia mais, vamos dizer assim, ortodoxa ou neoliberal, né? Pessoas com linhagens keynesianas ou furtadianas, como é o meu caso, kalekianas, raffiana, da escola da regulação, enfim, são várias vertentes da heterodoxia, que são utilizadas na construção de cada um dos capítulos. Os capítulos são autorais, há capítulos com coautores, geralmente os coautores são alunos, isso é uma coisa legal também, eu acho interessante, alunos brilhantes que nós tivemos ao longo das nossas vidas, né? Tem capítulos que são apenas uma autora, um autor, que é o caso da Luciana e da Glória, mas uma boa parte dos capítulos são feitos com coautorias, né, geralmente alunos ou alunas nossos. Os meninos adoraram a ideia, né, participaram ativamente do projeto, das discussões, e na verdade, assim, outro fator que é comum ao livro, né, que todos os capítulos procuram colocar uma visão estruturalista, né, no sentido de abordar diversos aspectos do fenômeno econômico, tá? Quer dizer, o mestre Furtado já dizia que um fenômeno econômico não é estritamente econômico, e eu estou plenamente de acordo com isso, né? Os autores procuram se socorrer da história, da política, da geopolítica, do momento pelo qual passa o desenvolvimento capitalista em termos internacionais, para contextualizar as decisões tomadas de política econômica, as mudanças institucionais que foram feitas ao longo desses 80 anos, né? E que também a natureza do processo de acumulação capitalista em cada período, tá?
A grosso modo, podemos dizer que o livro teria duas partes. Não tá separado assim, como eu já disse, porque o livro está separado em capítulos para cada mandato, mas a rigor, e esse é o tema da palestra de hoje, né, a rigor tem um período de 1930 até 1980, que são os anos em que o Brasil, de fato, teve uma trajetória de expansão da indústria, né, e depois de 1980, com a crise da dívida externa, a perda do dinamismo econômico, a deterioração da industrialização, a desindustrialização e tal, isso é um tema também que permeia, não é, as discussões que vão a partir do mandato lá do Sarney para frente, né? Então, no dia de hoje, como eu disse, nós vamos falar, grosso modo, desde 1980, começando por 1930, né? Eu vou falar só um pouquinho dos meus capítulos, porque, enfim, quem tiver curioso vai comprar o livro, né? Eu espero, tá certo? Então, eu vou falar assim a ideia geral, né? Vou falar sobre, assim, cada capítulo, modéstia à parte, né? Todos os capítulos estão excelentes, né? Assim, todos os capítulos trazem alguma inovação no pensamento econômico, tá? Vocês vão ver na live da semana que vem, por exemplo, a discussão sobre inflação, não é? O trabalho do Carlos Pinkusfeld, por exemplo, ele dá uma contribuição original, né, sobre a inflação no período juscelino, né? Eu diria até brilhante, tá certo? Porque as pessoas vão repetindo as coisas, né? Vão repetindo as coisas sem pensar e vai um passando para o outro e tal. Então, tem vários assuntos que são realmente, não é que é tabu, é senso comum, às vezes não é nem o caso de ser ortodoxo ou não, é até pior, eu acho, né? São afirmações sem fundamento, enfim, e nós procuramos, em cada um dos capítulos, né, dar uma contribuição original, né? E dentro das linhagens que eu falei agora acima, mas ainda dialogando com todas as vertentes, dialogando com os ortodoxos, né? Eu cito vários autores ortodoxos nos meus capítulos, e os colegas que estão aqui presentes também, e os autores que vêm depois. Eu acho que tem que ter um diálogo, sempre pautado por uma linha de pensamento, mas sempre pautado pelo rigor acadêmico, que é o caso, né? No primeiro capítulo, aliás, o primeiro capítulo é um capítulo geral sobre desenvolvimentismo do Pinkusfeld. O capítulo segundo, que é o primeiro Vargas, que foi de minha autoria, junto com o Márcio Alvarenga, que é um brilhante aluno que eu tive no doutorado, eu procuro discutir a ideia da intencionalidade da industrialização. Né? Quem leu a fabulosa obra, todos nós lemos, com certeza, né? A Formação Econômica do Brasil, que eu acho que é um livro, assim, primordial para todos os que estudam economia brasileira, né? E 4 passagens desse maravilhoso livro do Furtado, do capítulo 28 ao 32, tem 4 passagens em que ele fala que aquela política contracíclica nos anos 30 acabaram gerando uma industrialização, embora não fosse a intenção daquelas políticas. A intenção seria apenas se contrapor ao ciclo de queda do preço do café. Bom, o que eu vou dizer aqui não invalida, apenas reforça a originalidade e o brilhantismo do Furtado, porque naquele livro ele abre dezenas de temas, né, que depois, décadas depois e ainda até hoje, né, nós temos visto os colegas pesquisadores da área debatendo, né. E um desses pontos que eu acho que é interessante é a ideia da intencionalidade. A gente se contrapõe a esse comentário lateral do Furtado, né, num tema que, na verdade, quem começou a pesquisar esse tema foi o Pedro Fonseca. Né? Aliás, eu agradeço muito ao Pedro também, um grande amigo meu, e que fez um brilhante prefácio, né? Ele fez um brilhante prefácio. O Pedro é um beletrista, né? Um cara muito culto e um pesquisador já muito experiente. Ele pesquisou, inclusive, os trabalhos, as provas do Vargas, aluno de graduação em Direito, nas disciplinas que tinham alguma interface com a questão da economia. Né? Então, ele, a partir dessas provas do Vargas e depois pelas pesquisas que ele fez, ele mostrou que tinha uma linha de intencionalidade na política econômica dos anos 30, já desde 31, tá certo?
Quer dizer, o Vargas construiu instituições, e ele chama de instituições num conceito mais amplo do que a palavra normalmente tem, que era considerar não só a política econômica em si, e não só as autarquias criadas, mas as decisões de regulação cambial, por exemplo, de política comercial, etc., né? Autarquias criadas, comissões formadas para discutir a política fiscal, a política de crédito, que é muito importante, tá certo? Quer dizer, e a nossa ideia, a minha e do Márcio, foi de avançar mais um pouco nessa questão, né? Nós criamos no livro, no nosso artigo, alguns indicadores, né, macroeconômicos para mostrar que a industrialização dos anos 30 foi, sim, intencional, né? Por exemplo, o multiplicador monetário, outros dados sobre crédito, sobre expansão da moeda, não é? O Brasil abandonou o padrão Libra, padrão ouro, né? Ouro Libra, enfim. E aí nós fomos adiante, né? Ao contrário da Argentina, por exemplo, que ficou presa àquela ortodoxia da época e foi mal, teve um crescimento muito ruim, né? Ou ficou muito tempo em recessão, né? Então, isso é uma coisa importante dizer, né? Eu sou um varguista muito... É um caso raro, né? Um paulista ser varguista, mas eu acho que talvez o único, né? Eu sou um varguista roxo, né? Por causa disso, Vargas foi um consultor de instituições, né? No segundo mandato dele, por exemplo, ele criou o BNDES e a Petrobras, né? O BNDES é tema já de vários trabalhos, inclusive de autores desse livro em outras publicações. A Glória Maria, a Glorinha, nossa querida Glorinha, comentou muito sobre o BNDES também no texto dela, ou seja, o BNDES foi fundamental para o desenvolvimento industrial do Brasil, né? E eu também fiz um capítulo sobre o Dutra, né? Mostrando que, no fundo, o meu recado ali era o seguinte: olha, embora o Dutra fosse ultraconservador, não se compare o tirocínio do Vargas à visão de mundo do Dutra, né? Mas mesmo no período do Dutra, já que aquele momento era um momento de desenvolvimentismo sendo, assim, hegemônico na sociedade brasileira, bem ou mal, né? No período do Dutra, continuou a economia a ter uma trajetória de diversificação da estrutura produtiva, de crescimento econômico, etc., né? O que eu tinha a dizer, né, na verdade, é isso, né? Deixando o recado aqui para os ortodoxos, né, que criticam esse período do desenvolvimentismo, os monetaristas, porque é engraçado, porque os monetaristas não entendem de moeda e não entendem de desenvolvimento também, né? E eles falam maldizem os anos do desenvolvimentismo, mas eu só queria deixar claro o seguinte, né, que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo nesse período, certo? Não é ufanismo da minha parte, não, é só olhar os dados do Angus Maddison, por exemplo, né, e outros dados que mostram que o Brasil foi o país que mais rápido se recuperou da crise de 29 e o país que durante esses 50 anos, ou talvez os 80, começando de 1900, não é? Foi o país que mais cresceu no mundo, talvez ao lado do Japão, enfim, porque o Japão nos anos 70 cresceu bastante, e nós começamos ali, conforme a Luciana vai nos explicar, né, daqui a pouco, nos anos 70 já começamos a perder um pouco o dinamismo, né? Eu fico por aqui, né, eu passo a palavra para o Arthur, e ele depois vai passar para a Glorinha, tá certo, gente? E a gente fica para as perguntas, enfim, estamos prontos para as perguntas de todos da plateia. Muito obrigado, viu, por enquanto. Muito obrigado, professor. Passamos, então, feitos esses primeiros comentários, inclusive sobre o livro, passamos, então, a palavra à professora Glória Moraes para a sua apresentação ainda sobre o segundo período Vargas, tão importante na nossa história. Por favor, professora. Tem que abrir o microfone, não está aberto. Por favor, o microfone. Ele não pode funcionar porque eu não tinha ligado. Mas eu quero agradecer aqui a presença de todos, quero agradecer ao Corecon, aqui na presença da Flávia, na presença do Arthur,
mas quero também manifestar meu apreço muito grande aos colegas que fizemos todos um enorme esforço para fazer esse livro. Agradecer ao Fernando Matos e ao Vitor Leonardo, um grande amigo com quem eu já trabalhei em outras pesquisas, também sobre o BNDES, nós temos outros trabalhos juntos, sobre financiamento de desenvolvimento brasileiro, duas pesquisas grandes de fôlego sobre o BNDES, e como o Fernando, eu sou uma varguista, diria assim, convicta, né? Eu aprendi, talvez, a gostar do governo Vargas e admirar o governo Vargas, talvez em casa, ainda na infância. Eu venho de uma família que era, digamos assim, no Rio de Janeiro daquela época, onde a UDN imperava na classe média, eu era de uma família totalmente varguista, adepta do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. E aprendi a gostar e sempre me interessei por esse período, principalmente por conta da questão da industrialização brasileira. Eu acho que o Vargas traz para a gente, por isso, o título que eu dei ao meu capítulo, né? O segundo governo Vargas, limites externos de um Estado Nacional em construção. Eu acho que ele traz no segundo governo Vargas essa questão. E traz de uma forma, na minha compreensão, e também seguindo os ensinamentos do professor Pedro César Dutra da Fonseca e do Pedro Paulo Zalute Bastos, que tem uma pesquisa maravilhosa sobre Vargas e outros autores que escreveram sobre Vargas, ele traz uma questão, né, que não é simplesmente a questão do nacionalismo, é uma questão do projeto nacional, que é diferente de simplesmente o nacionalismo. O Vargas, aqui, um pouco dialogando com o Fernando, né, ele traz, assim me ensinou o Pedro César Dutra da Fonseca, ele era um positivista econômico, ele traz a questão da industrialização na sua própria formação, digamos, política. O Vargas, que é eleito em 1951, né, não é o mesmo Vargas que está na articulação que culmina no golpe de 1930. O Vargas de 1951, o Vargas do segundo governo Vargas, ele é um político experiente, ele conhece os meandros da política nacional. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial, né? Ele entendeu, do meu ponto de vista, o seu tempo. E o tempo, esse que a gente acaba no fim, pelo menos nesse capítulo, me coube trabalhar, é um período muito, digamos assim, apesar da gente um pouco classificar como, digamos, os anos dourados do capitalismo, ele é um período muito duro, né? Ele é um período de governos fortes, de homens fortes. E o Vargas é um homem desse tempo. Não é por acaso, né, que ele passa todo o período conhecido como Estado Novo, um pouco aparando golpes e contragolpes, muitos deles armados e articulados por pessoas que faziam parte do seu governo, né? E ele chega ao fim da Segunda Guerra Mundial com um projeto, para mim, claro. Ele sai do cenário político em 1945. Ali, naquele momento, a democracia brasileira está se rearticulando. É ali, naquele momento, que são criados os principais partidos que vão fazer parte do cenário político e econômico brasileiro. É criado o PSD, é criada a União Democrática Nacional, a UDN, e é criado o PTB, né, já ao final do ano de 1945. Quer dizer, o que nós vamos ver
como construção, como projeto de industrialização, por substituição de industrialização tardia, no sentido apresentado a gente pelo Gerschenkron, né? E é um período em que ali se constitui as condições essenciais para você ter um projeto nacional. Não apenas o nacionalismo, mas um projeto nacional. Naquele momento, né, em que está em discussão aquilo que foi a contribuição, a presença das comissões de cooperação técnico-científicas articuladas pelos Estados Unidos, né, e que fizeram vários diagnósticos sobre a economia brasileira, nós vamos pegar os diagnósticos dessas comissões e vamos tentar levar adiante o que nos falta para ser possível ter um projeto de industrialização. Nesse sentido, e isso os dois trabalhos, inclusive, que o professor Vitor Leonardo participou e que nós fizemos pelo Centro Celso Furtado, né, eles mostram em detalhes a participação e a importância do BNDES, ou melhor, BNDE, criado em 1952, em 20 de junho de 1952. Né? O BNDE, ele não é uma abstração, ele não é fruto pura e simples de uma idealização brasileira. O projeto do Vargas, no segundo Vargas, ele vai ganhando cada vez mais afeição nacional, do meu ponto de vista, em função das tensões internas e externas que vão se criando ao longo do seu governo. Né? O Vargas, ele vai junto, inclusive com Horácio Laffer, que é seu ministro da Fazenda, com João Fontoura, que tem um papel importante, porque inicialmente é seu ministro das Relações Exteriores, né? Com aqueles homens, inclusive liberais, porque ele forma, a partir do seu governo democraticamente eleito, ele tenta fazer um governo do qual participam o PSD, obviamente o PTB, né? Mas também a UDN. Ele chama o João Cleófas, um pernambucano da UDN, para fazer parte do seu governo. Ele chama parte das Forças Armadas, que são nacionalistas, para participarem ativamente do seu governo. E vai usar, né, os diagnósticos que estão presentes nos relatórios, não apenas das comissões anteriores, mas da Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, para entender quais são os principais entraves ao processo de industrialização e tentar, a partir dali, principalmente no campo da infraestrutura, fazer investimentos que eram absolutamente necessários para um país que se industrializava, né, e que, na verdade, tinha institucionalmente ainda um arcabouço ligado diretamente aos interesses do café, e do ponto de vista da infraestrutura, nós tínhamos falta de energia, nós tínhamos uma enorme obsolescência dos portos brasileiros, de estradas brasileiras, e a gente tem que entender isso. A questão do financiamento do longo prazo é uma questão fundamental. E isso já gerava, exatamente no próprio processo eleitoral, uma grande tensão interna. Vou já chegar na externa. Do ponto de vista interno, né, a gente pode resumir isso na fala do Carlos Lacerda, pelo menos atribuída a ele, historicamente registrada como sendo dele, né? Que se o Vargas ele não deveria se candidatar, que ele não deveria se eleger. Se eleito,
deveria haver uma revolução para que ele não governasse. E depois, mais recentemente, né, eu aqui dei uma encolhida aqui na declaração, mais recentemente nós vimos, digamos assim, a mesmo tipo de formulação política em função da clareza que se tinha de que a política que ia ser levada adiante era industrializante e contrariava determinados interesses internos e externos. O Vargas vai trabalhar com isso. Né? Internamente, o Fernando já falou, né? O BNDE é fundamental para resolver o impasse que é criado, exatamente porque no acordo e na expectativa que foi gerado no governo Vargas, pelo seu ministro da Fazenda, Horácio Laffer, pelo seu ministro das Relações Exteriores, o João Fontoura, de que viriam recursos dos Estados Unidos, principalmente do Exim Bank e do Banco Mundial, para, digamos assim, alavancar a necessidade de investimentos para a infraestrutura brasileira e, na verdade, digamos assim, a crônica econômica trata esse episódio quase como uma brincadeira de telefone sem fio, porque se entende coisas variadas em torno da expectativa que se tinha nos Estados Unidos, uma enorme, como eu digo, competição entre o Banco Mundial e o Exim Bank, né? Entre recursos, mas também entre condições necessárias para que o Brasil tivesse algum tipo de elegibilidade para esses recursos, né? No caso brasileiro, uma enorme, digamos assim, aversão, principalmente da UDN liberal e dos liberais, a gente tem que lembrar, e essas coisas da política devem ser lembradas no campo da economia, né, que o Vargas derrota um candidato da UDN, que era nada mais, nada menos do que um brigadeiro. Eu disse, é uma época de homens fortes, a democracia está em construção, o Celso Furtado também nos ensina e nos faz perguntar, é possível a construção de um projeto nacional no Brasil, né? Com tanta fragilidade democrática, com tanta animosidade entre correntes de interesses divergentes, que é o caso que acontece nesse período, ali naquele momento está sendo posta uma questão. Né? Qual é a autonomia que o Brasil tem para levar adiante o seu projeto industrializante? Sofre uma forte oposição dos meios de comunicação, sofre uma enorme pressão dos Estados Unidos, principalmente em função de setores estratégicos. A contrapartida, todo o tempo, é a abertura de determinados setores às empresas norte-americanas, é o favorecimento a empresas norte-americanas que têm interesse no mercado que está se organizando, e é exatamente nessa tensão entre setores favoráveis à construção de um projeto nacional e setores avessos a esse projeto que o BNDE é criado. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos recomenda a criação de um banco de investimento e o Brasil acaba, no fim, criando o BNDE. O BNDE ele é criado, e eu vou falar não do ponto de vista pejorativo, mas uma expressão que é usada o tempo inteiro pejorativamente no campo da política, no campo do noticiário, no campo da história econômica, é uma jabuticaba brasileira. Deliciosa, diga-se de passagem. A partir da criação do BNDE,
né, do fundo de aparelhamento fiscal e dos fundos que depois serão criados dentro do BNDES para financiar o desenvolvimento, primeiro no governo Vargas, depois no governo JK, depois, mais ainda, né, durante os governos militares, nós vamos criando fundos parafiscais, ou seja, praticamente dinheiro carimbado para financiar o desenvolvimento brasileiro. Isso, do meu ponto de vista, né, é importante a gente resgatar. Por isso eu acho, e penso assim, e cada vez me convenço mais, cada vez que eu estudo o Vargas, eu me convenço que é fundamental esse tipo de criatividade que os economistas da época, que nem todos os economistas tiveram, né? Criar um sistema próprio de financiar a industrialização e desenvolvimento brasileiro. O pragmatismo brasileiro teve presente não apenas no processo de industrialização, mas teve presente todo o tempo nessa queda de braço que nós tivemos com a política externa que os Estados Unidos, de alguma forma, tentou impor. E vamos lembrar, né, quem estuda política externa vai muito bem lembrar, o Brasil não tinha uma política externa definida. Até então, na Primeira República, que política externa? A política externa era a política do café. Né? Nós tínhamos uma política externa incipiente, que começa com Rio Branco, que avança ali, ele e Joaquim Nabuco ali, é uma coisa muito pequena. Nós estamos formando fronteiras do Brasil ainda na década de 40. Né? Então, o exercício da política externa brasileira, do meu ponto de vista, se dá com Vargas. Começa durante a Segunda Guerra, não é à toa que o Roosevelt vem ao Brasil, mas nós vamos criando uma prática de, digamos assim, disputar o interesse nacional no fazer, na negociação direta. Não tinha uma política externa organizada, né? E isso o Vargas enfrenta, do meu ponto de vista, né, a ponto de tirar a própria vida. É digamos assim, os limites internos e externos. Então, eu considero o segundo governo Vargas essencial, porque eu não sei pensar a economia brasileira sem a institucionalidade, não necessariamente as instituições, mas a institucionalidade, como o Fernando Matos aqui nos enunciou, que é inaugurada por ele, né? E que segue adiante, eu diria, né? Vai andando, e até durante o governo Fernando Henrique, o Vargas está presente. No governo do PT, o arcabouço da institucionalidade do Vargas está presente. Eu acho ele fundamental, eu acho ele funda um período grande e acredito, né, que a gente pode contribuir para o debate, tirando nós nesse livro, nós como autores que estamos pensando a história econômica brasileira, nós podemos contribuir, por exemplo, tirando esses ciclos de desenvolvimento, principalmente esse ciclo longo de industrialização que se constrói no Brasil, na minha leitura, Alá Kaleck, né, ensinado pela professora Maria da Conceição Tavares, né, um ciclo longo de investimentos que vai até o Geisel, que Luciana vai falar. É ali que nós estamos construindo um Brasil. Com um governo mais conservadores, nós temos que tratar o Vargas
com o conservadorismo que ele traz, ele é eu digo, um positivista econômico, né? Usando o ensinamento do Pedro César Dutra da Fonseca, mas ele é extremamente inovador e fundamental para a gente entender a economia brasileira e saber os caminhos possíveis que ela pode seguir adiante. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vou aqui também, tal como o Fernando, espero que os leitores e os alunos gostem do livro, gostem dos textos. Nós procuramos, né, escrever textos com uma linguagem bastante acessível, como Flávia falou, e eu agradeço aqui o espaço, não sei se corri, não sei se me atrasei, não sei, mas era esse primeiro recado que eu tinha que dar. Obrigada, Arthur. Obrigada, meninas. Perfeitamente. Darmos a palavra para nosso terceiro apresentador, eu quero lembrar às pessoas que nos assistem que podem encaminhar suas perguntas para os conferencistas usando o chat. Já podem encaminhar as perguntas desde agora. Dito isso, passamos então a palavra para a professora Luciana da Silva Ferreira, que vai falar sobre o capítulo do livro que ela escreveu, denominada Política Econômica do Governo Geisel, do segundo PND ao endividamento externo. A professora Luciana Ferreira é economista. Desculpa, eu estou sem o... Luciana, me desculpe, eu acabo de perder aqui a anotação que eu tinha. Não, se quiser, eu posso te ajudar. Acabo de perder, mas eu tenho aqui. Aqui está. A professora Luciana é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalha na área de macroeconomia e contabilidade social. Ela é economista, como os demais participantes, com mestrado em economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor, professora, uma palavra. Obrigada, Arthur. Gostaria de desejar boa noite a todos e queria, antes de mais nada, agradecer ao Corecon do Rio de Janeiro por proporcionar esse espaço para nós debatermos o desenvolvimento e a industrialização e promovermos também o lançamento do nosso livro de economia brasileira. Assim, eu agradeço o convite para participar dessa mesa nessa noite, ao lado de pessoas tão queridas, tão gentis, como o Arthur, a presidente do Corecon, Flávia, também o Fernando e a Glorinha. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que isso só foi possível porque lá atrás, né, como lembrou o Fernando, lá em 2016, eu recebi o convite do Vitor Leonardo e do Fernando, os organizadores do livro, para participar desse projeto, que eu diria que tão audacioso e tão contributivo também para o estudo da economia brasileira. Eu fico muito feliz por poder dar a minha parcela aqui de contribuição com 2 capítulos, na verdade. Eu trabalho com o governo Geisel e com o governo Figueiredo também. E daquelas coincidências de datas, né, justamente hoje que nós relembramos a chegada dos portugueses ao Brasil, parece que nós precisamos relembrar ou viver novos instrumentos de navegação que nos levem a uma retomada do desenvolvimento econômico. Né? E, nesse caso, olhar para o passado recente pode ser o melhor meio de nós escolhermos os elementos constitutivos desse processo. Olhar para esse passado recente nos faz refletir sobre a importância do Estado no planejamento do desenvolvimento econômico do país, superando uma visão unicamente fiscalista das finanças públicas que, por exemplo, orientam as ações hoje do Estado. Pensar os fatores que conduziriam o Brasil ao desenvolvimento, e o processo de industrialização vai estar intimamente ligado a isso, remete a refletir sobre a atribuição do Estado na elaboração e na condução das mudanças estruturais necessárias, pois só o Estado pode usar as suas finanças para esse fim,
né? Somente o Estado tem as suas instituições necessárias para isso, como a pesquisa, a formação de mão de obra proveniente dos institutos e das universidades públicas, e também fomento a grandes projetos, como no papel desempenhado pelo BNDES, né, através do fomento e do incentivo a projetos de infraestrutura e indústria. Aliás, penso que nós poderíamos dizer que isso já foi observado há mais de 40 anos atrás, quando o BNDE protagonizou o apoio à formulação de política da industrialização liderada pelo Estado durante o governo Geisel, né, por meio do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que poderíamos dizer aqui que seria o último grande suspiro do Estado como um grande condutor do desenvolvimento econômico do país, haja vista que nas décadas seguintes se estabelece um vazio quanto à atuação do Estado na economia, nesse sentido de desenvolvimento, de promover a industrialização, haja visto que ele vai se ocupar a partir de então, né, da década seguinte, da década de 80 em seguinte, com as questões mais de ordem fiscalista. Então, assim, eu gostaria aqui de falar brevemente sobre a minha contribuição no livro. Especificamente, eu vou me apegar aqui, vou usar mais tempo falando um pouquinho sobre o governo Geisel, mas também vou passar um pouquinho para o governo Figueiredo. E para a gente pensar, né, então, assim, nós estamos dando um salto, né? A gente está saindo de Vargas para direto para o segundo PND, para a partir daqui do período de 1974 em diante. E aí, para nós pensarmos assim, um pouquinho sobre essa questão do segundo PND e como isso se estabelece, é importante nós contextualizarmos, né, o que está acontecendo. A segunda metade da década de 70 ela foi marcada por importantes acontecimentos, tanto no campo político quanto no campo econômico no Brasil, né? No campo político, toma posse o presidente general Ernesto Geisel. No campo econômico, o período foi marcado pelo choque do preço do petróleo no ano de 1973, que se seguiu de uma elevação dos preços das commodities e a consequente alta na inflação mundial. Esses fatos levaram a uma retração do crescimento econômico das principais economias capitalistas, reduzindo, assim, as relações de comércio internacional no momento de elevação dos custos das importações brasileiras. O aumento do preço do petróleo em 73 foi concomitante à decisão do Brasil de aprofundar o seu processo de industrialização através do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ao invés de optar, por exemplo, por medidas mais contracionistas, como os outros países capitalistas assim seguiram. E nesse processo de aprofundamento, houve, então, uma necessidade de manter um elevado quanto de importações. E essa necessidade de manter o elevado quanto de importações foi seguida pela necessidade de captar recursos externos para o financiamento das transações correntes. Esse movimento foi tanto observado no setor privado quanto no setor público e estatal. A ampliação de empréstimos, então, tomados no exterior levou a um contínuo e crescente endividamento externo da economia ao longo da década de 70. Apesar desse endividamento, da persistência do endividamento externo, o período aqui vai se caracterizar por momentos muito díspares, né, da atividade econômica, tanto em relação aos termos de troca, quanto em relação às condições do mercado financeiro internacional. Então, assim, de certa forma, o capítulo que eu escrevi a respeito do segundo PND, do governo Geisel, ele tem por objetivo geral avaliar quais são as decisões econômicas desse governo, especialmente a política adotada pelo segundo PND e as suas consequências, em especial nas contas externas. Então, eu estou voltando o olhar para as contas externas, para o balanço de pagamentos do Brasil naquele período. Nesse sentido, o trabalho vai buscar avaliar em que medida o primeiro choque do preço do petróleo e a vida política do país influenciaram a estratégia do segundo PND. E aí, para isso, né, para tentar atingir esses objetivos, eu busquei identificar subperíodos dessa década de 70, né, buscando entender as orientações de política econômica que explicam também as dinâmicas do endividamento externo naquele período. Né? Além disso, um dos objetivos aqui do meu capítulo foi rechaçar a hipótese de uma provável existência de um hiato de poupança, né? Ou seja, a falta de poupança interna que levaria o país a buscar a poupança externamente para financiar os investimentos através do protagonismo das empresas estatais.
E por que eu estou tentando rechaçar isso? Porque em boa parte da década de 70, as contas externas brasileiras mostraram que o país acumulou reservas internacionais, desconfigurando, na verdade, a canalização desses dólares que eram captados para investimento. Enfim, esse capítulo também eu vou buscar apresentar uma avaliação crítica de algumas interpretações desse processo de endividamento externo do Estado brasileiro, que ocorreram na década de 70, e as suas consequências que vão ocorrer aqui para a década seguinte, para a década de 80. Então, a gente pensar, como eu falei para vocês aqui no início, né, sendo o segundo PND esse último suspiro aqui de desenvolvimento liderado pelo Estado, do Estado pensar no desenvolvimento econômico, ele foi, na verdade, arquitetado como uma política de desenvolvimento econômico e social. Né? As linhas de ação, elas se mostravam bastante audaciosas, ao mesmo tempo, e oportunistas diante do contexto internacional. Se a gente tentar aqui recapitular os objetivos do segundo PND, né? Manutenção do crescimento, apostando sempre no mercado interno, aquecimento do consumo de massa, investimento na indústria de bens de capital, insumos, tentando aqui, no caso, né, buscar reduzir a dependência de produtos importados e diversificação da pauta de exportações. Por outro lado, se nós pensarmos, né, considerando aqui o PIB pela ótica da produção, ou mesmo pelo lado da oferta da economia, se os nossos alunos preferirem, o governo apostou numa ampliação do setor de tecnologia de informação, telecomunicações, pesquisa, fortalecimento da agropecuária, indústria de mineração, etc. Enfim, a política industrial, com incentivo à indústria de bens de capital, eletrônico, insumos básicos, ela teria como uma finalidade, né, uma das finalidades era exatamente desafogar o balanço de pagamentos através de substituição de importações e ampliação das exportações, no caso, ampliação das exportações dos insumos básicos. Na indústria, os insumos básicos, né, o incentivo seria tanto para siderurgia, metais, fertilizantes, celulose, enfim. O financiamento da execução do orçamento ficaria a cargo dos bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, dos bancos regionais, mas aqui o papel de destaque, inclusive na coordenação dos projetos, foi dado exatamente ao BNDE, que era o principal executor do financiamento desses programas de investimento. O segundo PND, então, assim, a gente poderia refletir, né, se tornou um programa expressivo de atuação do Estado em favor do desenvolvimento do país. Em relação às políticas econômicas, né, concomitantes ao segundo PND, o governo previu uma política fiscal com déficits orçamentários, né, aliás, sem a ocorrência de déficits orçamentários, com um crescimento de despesa sempre abaixo do crescimento do PIB, a busca de arrecadação, né, melhorar a arrecadação tributária. No lado da política monetária, o governo buscou expansão creditícia, monetária, enfim. Esse é o cenário aqui que vai nos ajudar a entender, compreender como é que isso vai se dar em relação ao balanço de pagamentos, ao próprio processo de endividamento, né? No capítulo, eu fiz uma análise tentando dividir aqui esse período do governo Geisel em dois períodos, né? O primeiro triênio, de 74 a 76, e um biênio de 77 a 78, por conta da interpretação da própria composição do balanço de pagamentos e das características do endividamento externo, né? Então, assim, o período de 74 a 76, ele vai apresentar características bastante distintas, por exemplo, do que estava acontecendo no período imediatamente anterior, o período do milagre, né? O que nós estávamos observando nesse período, desaceleração, como eu falei, das taxas de crescimento das principais economias capitalistas, aumento do preço das matérias-primas, em especial do petróleo, por conta do choque de 73. E em relação ao sistema financeiro internacional, nós estávamos assistindo a uma grande liquidez internacional, né? A liquidez internacional ela continuou elevada nesse período, e essa liquidez internacional ela se dá muito por conta da manutenção pelos Estados Unidos e outros bancos centrais de taxas de juros nominais não muito elevadas, né? Então, a nossa reflexão aqui é exatamente que o conceito da liquidez no mercado internacional ele está mais diretamente relacionado à taxa de juros e não à quantidade de petrodólares, de dólares, né? Talvez por isso seja importante a gente refletir que esse cenário vai se modificar no final da década de 70,
de 70, né, quando do segundo choque do petróleo, que vem aqui associado à elevação da taxa de juros pelos Estados Unidos. As contas externas do Brasil, nesse período, apresentavam déficit nas balanças comerciais, na balança de serviços, e que redundava num saldo de transações correntes deficitárias, e isso, claro, né, colaborando aqui também a deterioração dos termos de troca do país com o setor externo. Esses dois fatores, né, tanto o déficit nas transações correntes quanto a deterioração dos termos de troca, influenciaram consideravelmente o resultado das nossas contas externas, uma vez que o Brasil, por exemplo, era importador de petróleo e tinha aqui o problema da alta do preço do petróleo, né? E aí a gente pensa, né, ao mesmo tempo que nós estávamos com esse problema no balanço de pagamentos, em decorrência do aumento do preço do petróleo, veio a decisão brasileira de aprofundar o desenvolvimento econômico através do segundo PND. Capítulo, então, né, desse livro, eu tento buscar aqui rechaçar, como eu falei, né, a hipótese do hiato de recursos como um fator que condicionaria o endividamento externo do país no período, até porque a maior parte das importações, que corresponde a bens de capitais e bens de intermediários, ficou em torno de 70% para todo o período, né? Ao lado, claro, aqui do que vai pesar a importação de combustíveis. E também o que eu busco rechaçar aqui é a ideia de evasão do ajustamento, né? Que seria traduzida pela aquela expressão do o país está vivendo além dos seus meios, né? De acordo com essa visão de evasão do ajustamento, o governo brasileiro, ao aprofundar o processo de industrialização, ele estaria apenas adiando o ajustamento às condições internacionais que foram, né, necessárias, que talvez fossem necessárias por conta do choque. Mas o que a gente observa nesse estudo é que a manutenção da capacidade ocupada do nível do período anterior, né, não houve um déficit comercial. Então, a gente reforça aqui a importância do choque para a deterioração das contas externas, né? E nesse caso, né, avançando, o que a gente observa é que nesse primeiro período aqui que eu divido, o que nós temos é perdas de reservas. A única exceção é para o ano de 76. Então, nós temos crescimento da dívida externa para fechar o saldo do balanço de pagamentos com perdas de reservas internacionais. O período imediatamente posterior, né, de 77 a 78, ele tem situação macroeconômica, motivações políticas distintas desse período imediatamente anterior. E o que nós assistimos é exatamente endividamento externo com acumulação de divisas no país. E aí o que nós vemos é um endividamento externo líquido, por exemplo, inferior ao endividamento externo bruto, resultante desse acúmulo de reservas, né? Então, o que nós buscamos aqui compreender é que esse endividamento externo realizado no período, ele se caracterizou, né, pelo acúmulo de reservas, não por uma necessidade de divisas externas para fechar o saldo das transações nesse segundo período, diferente daquilo que aconteceu no primeiro, né, no período anterior. Então, a gente poderia dizer aqui que já no final da década de 70 não haveria mais problema de hiato de divisas, né? Então, enfim, eu poderia dizer que, descontando algum erro de política econômica, nós poderíamos procurar uma explicação para a estratégia, né, de política econômica oficial, uma forma de reforçar ou favorecer o sistema financeiro, né? E isso vai redundar em grandes implicações na década seguinte, para o governo seguinte, exatamente por conta da crise que nós tínhamos da dívida externa, exatamente ocorrida porque em 79 a gente tem a segunda alta no preço do petróleo, que foi acompanhada da forte elevação dos juros internacionais. E esse movimento dos juros levou o mundo desenvolvido a uma forte recessão, né? Afetou extremamente as transações correntes brasileiras, afetou o nosso balanço de pagamentos, que foi agravado ainda por conta da crise da moratória do México em 82, né? Que figurou aqui o marco do fim dos fluxos voluntários de capitais para a América Latina, de um modo geral, para o Brasil em especial. Então, o Brasil, né, além disso, ele passa a se defrontar com taxas de crescimento econômico baixas e, ao mesmo tempo, ele viu aumentar consideravelmente a sua dívida interna, porque a gente passou ali na década de 80, início da década de 80, com o aumento da dívida interna, e essa passa a ser, então, a preocupação de muitos estudiosos, dos policymakers, naquele período ali no início da década de 80, já no governo Figueiredo,
mas que aqui no meu capítulo, claro que eu não vou abordar isso aqui nessa noite, nesse momento, porque estou pegando aqui mais o segundo PND, mas essa preocupação se torna que o enfoque desses policymakers, desses economistas, mas no meu capítulo, né, o que eu vou chamar a atenção ainda é para esse processo do comportamento do balanço de pagamentos, do endividamento externo, e o quão foi necessário, né, o quão foi acertada essa política do governo à época do processo de estatização da dívida externa. Enfim, eu queria agradecer, eu acho que meu tempo aqui já estourou, eu gostaria de agradecer mais uma vez e passo a palavra novamente para o Arthur. Obrigada. Muito obrigado, professora Luciana. Obrigado pela sua apresentação. Na verdade, nós avançamos, todos nós, um pouco no tempo. E isso, vamos ter que sacrificar um pouco a questão das perguntas. Há uma pergunta que a Flávia, do Conselho, gostaria de fazer ao professor Fernando Matos. Por favor, Flávia, faça a sua pergunta. Obrigada, Arthur. Fernando, um pouco para trazer essa discussão, né? Não sei, uma das duas autoras, não sei se foi a Glorinha ou a Luciana, falou da importância da gente resgatar a história para ter uma melhor compreensão do futuro, para nos dar insumos para a gente enfrentar o futuro, né? Eu, lendo o seu capítulo, desde já deixo aqui um elogio público, que está muito bom. Eu queria... Aí, numa determinada passagem, você diz que a experiência da industrialização foi possível por causa das mudanças no mundo que ocorreram em decorrência da crise de 29. Né? E aí eu fiquei pensando assim, se o nosso processo de reindustrialização, que tanta gente fala dele, mas que tão pouco a gente consegue implementar no Brasil, né? Parece que é uma unanimidade o fato de que o Brasil precisa se reindustrializar, mas cada vez mais a gente se afasta das políticas econômicas que nos possibilitaria essa reindustrialização. Você acha que, por exemplo, essa crise sanitária, que fez até os economistas mais conservadores pensarem em políticas de maior participação do governo, de gastos públicos, é só observar o que está acontecendo no resto do mundo, você acha que essa crise mundial sanitária pode fazer com que a gente implemente efetivamente, não nesse governo, óbvio, nesse governo seria impossível, mas num futuro governo, que a gente implemente um novo modelo de reindustrialização no Brasil? Isso pode ser o nosso impulso? Pergunta fácil, hein, Flávia? É um desafio, né? Eu confesso que eu vejo, né, conversando com meus professores da Unicamp, com meus colegas, principalmente os mais velhos, né, entrar quase uma depressão pessoal aí, algumas pessoas, porque realmente, né, todo aquele esforço de industrialização se esvaiu aí em poucos anos, né, é uma coisa muito difícil. Né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que... Bom, enfim, eu estou medianamente otimista, sabe, com médio prazo, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho certeza que essa crise vai mudar o rumo aí do debate econômico. Embora no Brasil isso seja horrível, o debate econômico aqui é muito difícil, porque a mídia é muito tendenciosa e muito pouco imaginativa, para dizer o mínimo, né? Eu tenho percebido, né, alguns autores, alguns pesquisadores liberais que estão mudando a sua visão de mundo. Né? Podia citar aqui o André Lara, a Mônica de Bolle, enfim. Tá certo que esses dois são top, né, na questão intelectual, etc. Né? Mas eu tenho visto que a narrativa está sendo disputada com mais chance para nós agora do que em outras épocas, não é? E também essa postura do governo Biden de fazer um programa assim super impactante, não é? De recuperação da economia deles, eu acho que isso vai deixar um legado para nós aqui, disputarmos a narrativa e para tentarmos, enfim, surfar numa onda diferente aí, né? Eu falei agora há pouco do governo Dutra, né? Que era um ultraconservador,
apostou, eu mostrei no meu capítulo, apostou errado em tudo, né, em relação à visão que ele tinha sobre a possível ajuda, né, ou colaboração que os Estados Unidos poderiam dar ao Brasil no pós-Segunda Guerra, uma falta de tirocínio de inteligência do Dutra e da sua equipe impressionante na época. Mas isso não impediu que a economia continuasse se industrializando, a sociedade crescendo, prosperando, porque era um outro momento, né, um momento ideológico favorável a essas medidas e um cenário internacional e geopolítico e institucional que favorecia a isso, né. Então, por um lado, eu acho que eu vejo que você tem também, lógico que você tem uma preocupação com isso, e só de fazer essa pergunta já mostra que a gente vislumbra essa possibilidade, né? Eu acho que realmente o cenário ideológico vai mudar um pouco, não sei quanto, né, por um lado. Agora, por outro lado, nós ficamos muito para trás, né? Esse é um problema, né? É uma leitura que se pode fazer do brilhante artigo da Luciana e depois os artigos que vêm à frente, junto, pode ver que quando nós estávamos chegando perto de um modelo de industrialização já no momento histórico do capitalismo internacional, lá no final dos anos 70, a gente estava conseguindo implementar os setores dinâmicos da época, né? Aí nos anos 80, em meados dos anos 80 em diante, surge a terceira revolução industrial, a industrialização com base nas tecnologias de informação e comunicação, e daí nós ficamos para trás de novo, né? Quer dizer, e aí ficamos muito para trás, e esses anos agora recentes, um desmonte impressionante do Estado, né? A Glorinha falou bastante do BNDES, mas podemos dizer, em todos os setores, né, um desmonte avassalador aí das instituições brasileiras, né? E isso é um problema, né, para reconstruir isso, independente de qualquer coisa, né? Mas enfim, eu aposto que nós vamos recuperar a democracia, nós vamos recuperar o cenário político, nós vamos recuperar uma participação melhor no debate, melhor não, né, mais visibilidade, eles vão ter que abrir espaço para nós, eu digo, a mídia, isso vai se impor em algum momento, né? Quer dizer, não pode ligar a televisão hoje no jornal das 10 de uma certa emissora e uma mocinha lá falando que o Brasil só vai sair do buraco se fizer as reformas. Quer dizer, isso é um absurdo, né? É uma ignorância assim, inacreditável, né? E não sei até quando vão conseguir ficar batendo nessa tecla, né? Tá certo? Eu acho que nós temos que ter otimismo, disputar a narrativa e lutar pela democracia antes de qualquer coisa, né? O meu deputado constituinte, o Genuíno, outro dia falou que a democracia é a maior invenção da humanidade. Eu concordo, né? É uma frase brilhante, simples, mas brilhante. A gente tem que recuperar a democracia. Hoje nós já tivemos boas notícias, né? E depois é uma luta, né? É uma luta para reconstruir as instituições, recuperar o prestígio internacional e tentar. Eu acho que a partir por exemplo, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, a partir do setor da cadeia produtiva da saúde, que o Brasil ainda está muito bem posicionado, acho que é um dos segmentos que a gente pode recuperar aí, um elemento importante para a nossa reindustrialização. Mas não é fácil, mas eu acho que é possível. Não sei se atendi, Flávio, eu brinquei com você que a pergunta era fácil, entre aspas, porque é uma pergunta difícil mesmo, né? Mas enfim, vamos debater isso sempre, né? Porque o nosso livro é um livro que fala da industrialização, os 50 anos e 40 anos da desindustrialização. Espero que voltemos agora a reverter isso e retomar uma trajetória de ampliação da atividade industrial, porque para um país como o nosso, essa desindustrialização que nós tivemos foi muito prematura, muito precoce. Está se vendo que foi muito ruim para o dinamismo da economia, certo? Ok, professor, muito obrigado. Nós temos aqui duas perguntas, uma para a professora Luciana. A Inês Patrício pergunta se seria o gás o último suspiro industrializante? E o governo Lula, você não considera a recuperação da indústria naval, Petrobras, Embraer, etc.? Uma outra pergunta do Francisco Ourique.
Pergunta quais projetos de industrialização no Brasil hoje teriam chance de sucesso. Para ele, o setor de saúde ficou claro. Essa pergunta não está direcionada a ninguém em particular, aquele professor que desejar responder poderá responder. E uma terceira questão, aí já de ordem mais prática, é que alguns ouvintes estão perguntando como poderiam adquirir o livro, onde poderiam encontrá-lo. Então, vou pedir à professora Luciana que responda inicialmente à pergunta da Inês, se seria o gás o último suspiro industrializante e o governo Lula. Interrogação. Ok, eu queria agradecer à querida Inês Patrícia, um beijo para você. Obrigada pela pergunta, por acompanhar-nos nessa noite. Eu coloco como último suspiro industrializante aqui que, se a gente perceber, né, por exemplo, o segundo PND ele não nasce de, enfim, a Constituição de 1967 e tem atos complementares também, determinavam ali que o governo federal deveria elaborar um plano nacional de desenvolvimento de igual período ao mandato do presidente da República e deveria ser submetido esse plano ao Congresso para aprovação. Nessa mesma linha, foi elaborado o primeiro PND, né, que é ali do período curto de 72 a 74. O segundo PND, ele teria uma vigência de 75 a 79, está ali dentro de uma lei, né, a Lei 6.151 de dezembro de 74. Então, a gente coloca o PND, ele está dentro de um plano. É claro que isso na Constituição de 67. Se nós olharmos para a Constituição de 88, nós vemos que, por exemplo, é colocado ali que nós precisamos fazer um plano plurianual de duração de 5 anos, né? A vigência do plano plurianual tem que ser no segundo ano do mandato e tem que ir até o primeiro ano do mandato seguinte. E se nós olharmos, por exemplo, né, eu estou fazendo aqui uma comparação, talvez até um pouco esdrúxula, né, de pensar nessa questão do que está na Constituição de 67 sobre a questão de nós fazermos um plano de desenvolvimento explícito ali que o governo deveria elaborar, e se nós pensarmos nesse plano plurianual. Se nós olharmos os planos plurianuais dos últimos governos, e aqui eu vou incluir o próprio governo Lula, eu não vou desmerecer os avanços que foram feitos, mas nesses planos plurianuais, por exemplo, nós não assistimos a um projeto de industrialização claro, né? Tivemos vários avanços, mas eu não diria como um projeto nacional, né? Tanto como você coloca aqui as contribuições em relação à indústria naval, que foi retomada. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente observou isso, ali com o estaleiro Verolme e outros, a própria Petrobras demandando da indústria naval, enfim, a Embraer, como você colocou, mas eu colocarei isso como projetos, como questões pontuais. Isso, por exemplo, não está explicitado de maneira tão proeminente no plano plurianual dos governos Lula, por exemplo, como nós vimos esse projeto, esse grande projeto que seria o segundo PND. E aí o que a gente pode pensar também, né, olhando, né, para poder, enfim, o que eu estou pensando quando eu falo que seja o último suspiro, se nós olharmos esse período que nós estamos discutindo aqui, né, que a gente está discutindo de 30 a 80, as taxas de crescimento da economia brasileira são taxas bastante volumosas, né? São taxas chamativas de crescimento econômico das décadas, né, desses períodos aqui. A partir da década de 80 a seguir, e aí se a gente pegar a década de 80, 90, 2000, a década atual, a taxa de crescimento ela está próxima de 1, de 0. Então, assim, nós temos taxas de crescimento medíocres. A gente poderia aqui dividir um pouco esse período, né, esse período de 40 anos de 30 aliás, 50 anos, né, de 30 a 80, depois a gente colocar esse período para frente, o quanto que a gente assiste aqui uma mudança em relação a própria taxa de crescimento, e eu atribuo, nesse caso, porque para mim vai estar também, o governo Lula vai estar voltado a isso, a essa ordem fiscalista que eu coloquei para vocês no início, né? Nós estamos com quais são
o que o governo persegue enquanto política econômica? É sempre o resultado fiscal. O orçamento, o que nós hoje eu não sei se o orçamento já foi aprovado, por exemplo, né? Mas qual é a discussão de você não aprovar? Porque agora nós temos o teto do gasto, né? Claro que a gente não estava com isso no governo Lula, mas você sempre tem a preocupação com o resultado fiscal e não com o resultado econômico da ação fiscal do governo, da ação dos gastos do governo na economia. Então, nesse sentido, eu diria para vocês que a gente assiste uma certa perda, digamos assim, desse papel, desse protagonismo do Estado nessas ações de industrialização, porque muda-se o foco também, né? O foco maior é o resultado fiscal, a gente tem que caber no orçamento, fazer a superávit, enfim, contenção das contas públicas, é sempre nesse enfoque que está voltada aqui a ação do Estado, pelo menos nessa interpretação que eu estou trazendo aqui. Então, é por isso que... E aí, esse processo ele seria muito pontual, de fato, né? A gente não assiste a um processo, a um grande projeto de nação, de desenvolvimento, a um projeto de industrialização. A gente não assiste a isso. A gente assiste a essas ações pontuais. Nesse sentido, talvez ali no governo Lula, né, como você coloca, Inês, foi tirado, então, né, o fim do governo... No caso do próprio governo Dilma, foi tirado ali o respirador, né? A gente ainda, talvez, o último suspiro, mas não industrializante. Eu acho que industrializante a gente encerrou ali mesmo na década de 70. Obrigada, Arthur. Espero ter respondido, Inês. Muito obrigado. Professor Fernando, eu vou passar a próxima pergunta para o senhor. O Francisco Eurico pergunta, repetindo, quais projetos de industrialização no Brasil hoje teriam chance de sucesso? Para ele, o setor de saúde ficou claro, o senhor já tinha comentado isso. E, por favor, aproveita para informar também como as pessoas podem encontrar o livro, onde podem comprar o livro, que há quem esteja perguntando. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Arthur. Olha só, o livro já está à venda aí, cada um tem o seu hábito de comprar nas livrarias virtuais, etc., mas eu sugiro vocês entrarem no site da UCTEC. O site da UCTEC vai lá, o que se cobra para o transporte é um valor realmente de custo, né? O custo do transporte, a UCTEC não tenta ganhar com isso, né? E fica em conta. Eu sugiro fortemente procurar no site da UCTEC mesmo, editora UCTEC, com H, né? HUCITEC, UCTEC, e vocês conseguem comprar lá, tá certo, o livro. Bom, agora com a questão da cadeia produtiva. Esse é um tema que eu tenho procurado me informar, né, estudar um pouco. Eu, há uns 5 anos atrás, fiz um texto para um livro que o Beloso organizou sobre a questão da austeridade na época, foi logo quando não faz mais tempo, faz 7 anos, foi quando a Dilma foi eleita. Eu fiz um texto sobre desindustrialização, uma coisa simples. Mas depois passei somente a ler, não escrevo mais nada sobre isso. Eu acho que a questão da cadeia produtiva da saúde, né? Aliás, eu sugiro fortemente um podcast do próprio Corecon, né? O podcast número 25, com o Carlos Gadelha, que é um economista brilhante, que entende de economia e entende do setor de saúde, né? E faz o trabalho dele como deve ser feito, a pesquisa dele, conversando com outras áreas, dialogando. Ele tem uma vertente, uma origem teórica estruturalista, né? Portanto, ele procura dialogar com outras linhas de pensamento e com outras áreas também, né? Aliás, é uma coisa que tem no nosso livro. Nosso livro vai ser muito lido pelo pessoal de história, ciência política, etc., né? Mas voltando à questão da cadeia produtiva, eu acho que podemos começar pela saúde, né? A saúde gera uma série de encadeamentos para frente e para trás, tá certo? Gera ocupações de altíssima renda ou alta renda, não é? Quando você coloca lá um equipamento novo no hospital, você não gera desemprego, isso é uma questão interessante também. Vai aumentar o emprego com a tecnologia na microeconomia dos locais de produção, porque as pessoas têm que ser treinadas e não substituem as técnicas anteriores, não são substituídas, são incrementadas, não é? A área de saúde é bastante labor intensive, né? Ou seja, intensiva em trabalho,
tá certo? E eu acho que também tem uma coisa importante que vai junto aí do que a Flávia me colocou agora há pouco, né? Nós temos a narrativa ao nosso favor. Ninguém pode ser contra um esforço de dinamizar ou diversificar ou de trazer e criar progresso técnico para a área de saúde, né? Nós temos a Fiocruz e o Butantan. Imagina, gente, se nós não tivéssemos o Butantan e Fiocruz, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar numa coisa dessa, né? Nós íamos ficar 2 anos dentro de casa, tá certo? Enfim, ia ficar todo mundo doido, né? Quer dizer, é fundamental. Nós temos, na área de saúde, uma quantidade impressionante, né? Agora que todos nós prestamos atenção nisso, bom, infelizmente por um lado, mas uma quantidade impressionante de excelentes pesquisadores e pesquisadoras nesse tema, no assunto, no Brasil inteiro, não é? Muitos no Sul, muitos no Nordeste, muitos na região Norte, não é? Quer dizer, nós temos uma grande parcela da população economicamente ativa ocupada no setor de saúde, aliás, como acontece em outros países também, não é? E nós temos o BNDES, né, que certamente terá um papel fundamental. Eu não estou pondo nem no condicional, porque eu acho que isso vai acontecer, né? Nós vamos começar a nossa reindustrialização, juntando aí com a pergunta da Flávia, né? Nós vamos começar pelo setor de saúde, pela cadeia produtiva do setor de saúde, que tem muita coisa, não é? São os remédios, são os equipamentos, a indústria química vai se dinamizar, a indústria mecânica vai se dinamizar, a física vai se dinamizar, não é? Para os aparelhos. O Instituto de Física da Unicamp, da UF também, pelo que eu soube, atuaram muito nesses últimos meses, estão atuando, ou seja, nós temos uma série de encadeamentos para frente e para trás que vão gerar a indústria de papel, a indústria de plástico, etc., que vão ter demanda para essas atividades, uma vez elas sendo postas em prática. Eu acho que nós, do Corecon, vamos ter muito, muito motivo para nos reunir, para falar sobre a reindustrialização que virá, sim, eu estou bem otimista, né? Virá com a cadeia produtiva da saúde, até porque o Rio de Janeiro, ademais, vai ser muito beneficiado quando isso acontecer, não é? É imperioso que isso aconteça. O nosso discurso de setores estratégicos, né, ou de instituições estratégicas, como são o BNDES e a Petrobras, geralmente foi um discurso que só a esquerda fez, enquanto que em outros países do mundo, né, vai na Itália e vê se os carros de polícia são de marcas que não sejam as italianas, né? Vai em Nova York e vê se os carros de polícia não são somente de empresas americanas, ou seja, todos os países reconhecem, né, setores estratégicos, e não é um discurso como o nosso aqui, que é só um discurso da esquerda, tá certo? Então, nós vamos ter uma disputa mais fácil de narrativas, se nós pudermos ter aí, na defesa das compras feitas pelo Estado, do financiamento feito pelo Estado, direcionando isso para o setor de saúde, vai ser consensual, tá certo? Exceto para as pessoas que pensam que a Terra é plana, mas vai ser consensual que é fundamental nós dinamizarmos a cadeia produtiva da saúde, e que é uma coisa que, enfim, é estratégica e básica, né, para a nossa sobrevivência, sem nenhum exagero nas palavras. Tá certo? Acho que eu respondi aí como é que é o nome da pessoa, Arthur? Tá fechado o microfone. Um minuto que eu vou localizar aqui. Desculpa, te derrubei, não queria, não tem problema. Não. Francisco Orique. Foi Orique, Francisco Orique. É isso aí, Francisco. Não sei se eu te respondi bem, mas qualquer coisa, se você quiser debater isso, eu tenho aí meu número aí no chat, pode me mandar um zap aí, não tem problema, a gente conversa aí depois. Valeu. Professor Fernando, sim. Senhores componentes da nossa mesa virtual, o tempo está esgotado, mas a gente pode avançar um pouquinho. Eu pediria para o professor Fernando fazer suas considerações finais, e se ele tiver com um livro aí à mão,
que ele mostre o jeito do livro que algumas pessoas gostariam de rever. Está aqui. Está claro? Está dando para ver? Aproxima um pouco mais. Sim. E agora afasta devagar, ok. Acho que já... É esse o livro. Além de tudo, é bonitão, viu? Vocês me permitam aí O livro está bem bonito, está bem robusto, né? A gente está bem orgulhoso do livro. Olha, eu vou ficar com poucas palavras aqui, viu, Arthur? Sim. Agradecer a você, muito gentil, né? Dedicar um tempo a nós. Agradecer a Flávia, por intermédio dela, agradeço ao Corecon. E é isso, tá certo? Atividades como essa são importantes para a gente revigorar a democracia, recolocar o debate econômico em tela e disputar as narrativas, porque nós estamos com as melhores ideias, mas nós temos pouco espaço, né, para disputar a narrativa, mas nós vamos prosperar e vamos vencer. Essa é a minha última palavra, e prefiro deixar mais tempo para minhas queridas colegas falarem mais tempo, tá? Obrigado por tudo, e reitero, né, a compra do livro pela editora Ocitec, eu acho que pelo site da editora é muito fácil, e você receberá o livro em poucos dias, tá bom? Perfeitamente. Eu lembro aqui que nós ainda vamos ter mais 2 sessões em que nós vamos tratar desse livro. Na próxima quinta-feira e na quinta-feira seguinte. Então, serão 3 quintas-feiras, nesse mesmo horário, que nós estaremos tratando do material desse livro. Então, ainda teremos mais 2 oportunidades para falar sobre isso. Eu passaria a palavra agora à professora Glória Moraes para uma pergunta e para suas considerações finais. A pergunta é: como o cenário externo afetou o segundo governo Vargas? E peço que, em seguida, diretamente, a senhora faça suas considerações finais. Muito obrigado, professora. Primeiro, quero agradecer e responder essa pergunta, lembrando que o segundo governo Vargas, ele acontece num momento muito particular da expansão capitalista mundial, que é num momento de Guerra Fria, né? É um momento em que você terminou a Segunda Guerra Mundial, em que você tem uma enorme anteposição entre a liderança dos Estados Unidos e a liderança da União Soviética, e que, de alguma forma, isso traz uma presença marcante dos Estados Unidos, que já era presente desde os anos 30 na América Latina em geral. Para a gente lembrar, né, o cenário externo, naquele momento, ele está absolutamente voltado e comprometido com a recomposição da Europa e da Ásia. A América Latina não é a prioridade, para, digamos assim, não é a prioridade para a direção do fluxo de capitais. Ela é, naquele momento, o quintal das empresas norte-americanas, mas não dos fluxos de crédito. Né? Isso é bom a gente ter claro. E eu queria aproveitar, já que você abriu o microfone para mim, por conta dessa pergunta, mas lembrar aqui para a gente que não houve processo industrializante, como bem frisou a Luciana, sem um projeto de Estado nacional. Não houve em lugar algum do mundo. Então, quando o Francisco Coric está perguntando, quando o Fernando Matos, meu querido amigo e colega de profissão, está falando, eu acho que a gente tem que lembrar e trazer de volta esse debate. A questão do financiamento para a recuperação industrial brasileira, ela é fundamental, porque ela não se faz pelo mercado, ela não se fez pelo mercado, ela não se fez pelo mercado de capitais, a não ser em 2 projetos específicos. O da Inglaterra, que é o padrão originário de industrialização, e dos Estados Unidos. Nenhum outro projeto industrializante se fez sem a presença marcante do Estado e de um projeto nacional de reconstrução.
aqui naquele momento, o cenário externo, ele é determinante no caso do Vargas, porque ele não é favorável a um projeto nacional de industrialização. Naquele momento, o cenário externo, e o cenário externo é principalmente a presença dos Estados Unidos na América Latina em geral, porque tinha finalmente chegado a vez das suas empresas. Não era mais das empresas europeias, não era mais das empresas inglesas, não era mais da Alemanha, né? Era a hora e a vez das empresas norte-americanas. Eu agradeço o espaço aqui do Corecon, eu agradeço, eu estou muito contente com o nosso livro, viu, Luciana? Viu, Fernando? Eu fiquei muito, muito, muito contente com a ousadia de um conjunto de economistas reescreverem com outro olhar a economia brasileira. E eu agradeço o Arthur, a Flávia, a todo o Corecon por abrirem esse espaço para a gente. Acho que o debate ele tem que se aprofundar. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado, professora. Professora Luciana, passo a palavra à senhora para suas considerações finais e, em seguida, vamos encerrar, porque o tempo destinado a essa apresentação nós já superamos um pouquinho. Por favor, professora. Obrigada, Arthur. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Corecon por abrir esse espaço. Também agradecer mais uma vez o Vitor e o Fernando por organizar esse livro e, enfim, convidar para participar desse projeto que tem um resultado bastante positivo, a gente está muito feliz. E agradecer a todos os que estão acompanhando essa noite aqui ao debate, assistindo conosco, eu gostaria de agradecer imensamente. E, é claro, né, eu acho que esse debate ele nos ajuda a repensar exatamente essa questão do Estado, do processo, do papel e da importância do Estado no processo de desenvolvimento econômico, no seu protagonismo em relação à industrialização. Enfim, muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado, professora. Esse encontro que nós tivemos hoje foi apenas um dos 3 que nós vamos fazer, como eu já disse. E, posteriormente, o Conselho Regional de Economia aqui do nosso estado pretende continuar desenvolvendo sempre atividades desse tipo, que permitem revelar o vigor dos intelectuais que nós temos nessa nossa geração e que não encontram muito espaço, principalmente em tempos como esses que nós estamos vivendo. Muito obrigado a toda a audiência, muito obrigado aos nossos professores, ao pessoal de apoio do Conselho. Estão encerrados os trabalhos da sessão de hoje e estão todos convidados para a próxima, que será na quinta-feira que vem, às 19h. Muito obrigado, professores, muito obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado.